Esse é um vídeo para quem realmente quer ser elegante de forma sutil. Aliás, na minha opinião, a elegância é sutil, tá? E aqui vocês não vão encontrar nada sobre ostentação e tendências. É realmente alguns sinais mais atemporais de como deixar a sua casa mais elegante. Os espaços que eu mais gosto de frequentar são aqueles que me causam algum questionamento. Aquele que tem uma elegância discreta, que sussurra algo elegante, de bom gosto, mas que eu não consigo identificar. E hoje a gente vai te mostrar quais são esses sinais sutis, poderosos e fáceis de implantar na nossa casa. Antes de começar os tópicos, eu acho que vale a pena lembrar que esse é um vídeo para quem realmente quer ser elegante de forma sutil. Aliás, na minha opinião, a elegância é sutil, tá? Mas se você é extravagante, tudo bem. Acho que pula o vídeo, porque esse vídeo não é para pessoas que querem ser extravagantes. A gente tá falando justamente do oposto, tá? Dessa coisa mais silenciosa mesmo. Os espaços que eu mais gosto de frequentar são aqueles que me causam algum questionamento. Aquele que tem uma elegância discreta, que sussurra algo elegante, de bom gosto, mas que eu não consigo identificar. E esses códigos ocultos fazem com que a gente se sinta bem de uma maneira leve, nada extravagante, nada aberrante. E hoje a gente vai te mostrar quais são esses sinais sutis, poderosos e fáceis de implantar na nossa casa. E pode ser que alguns desses sinais façam vocês repensarem as escolhas aí nas suas casas. E fica com a gente até o final, porque eu acho que o último, tenho certeza, na verdade, que o último deles é o que mais realmente vai fazer a diferença entre um projeto comum e um projeto que é realmente bem pensado. E aqui vocês não vão encontrar nada sobre ostentação e tendências. É realmente alguns sinais mais atemporais de como deixar a sua casa mais elegante. A gente chega num lugar bonito, elegante, se sentindo bem, mas ao mesmo tempo a gente olha em volta e não encontra nenhum elemento que grite aquela elegância ou ser aquele chique de doer, mas que às vezes incomoda por ser forçado. É o que a gente quer te mostrar hoje, que a casa elegante não tem nada a ver com isso. Ela exala uma elegância em códigos que são até mais ocultos, e isso afinal é o que deixa ela, o que faz ela ser requintada e elegante. O que eu acho bem charmoso, e essa é a primeira dica, o primeiro sinal elegante, é quando a gente tem um espaço que inspira um pouco de mistério. Eu consigo até fechar os meus olhos e já vivenciar e imaginar esses espaços, onde a gente chega, tem um cheirinho bom, uma luz bem baixinha, alguns contrastes e focos em alguns objetos. Isso a gente fala sobre iluminação. A iluminação e também composição do que está acima da nossa cabeça. Para mim, atualmente, o primeiro espaço mais elegante é aquele que não tem o teto todo perfurado, cheio de iluminação e trazendo a monotonia do espaço, né? Até aquele espaço que grita nos olhos de tanta luz e causa incômodo. Então, para mim, a elegância está muito aliada, né, a esses sinais que a gente não vê. Às vezes a gente não percebe, na verdade. A gente chega nos espaços, a gente sente o conforto que a luz dá, mas a gente não elenca isso automaticamente à iluminação, né? E ao modo como aquilo foi pensado. E aí, quando a gente percebe essa iluminação gostosa e tal, a gente pode reparar e olhar para os tetos, que eles são tetos mais limpos. Até é uma coisa que quando a gente vai para outros países, em hotéis, por exemplo, é mais característico porque a gente não tem a iluminação no teto. Geralmente o que a gente vê nos tetos são os aparelhos mais técnicos, como o sprinkler, né? Mas a iluminação, ela tá toda periférica nas paredes, em geral, né? A maioria deles. Por quê? Porque isso traz mais aconchego e mais elegância. Então eu já tô aqui, tô visualizando um restaurante bem elegante, com uma luz bem suave, com uma música suave também. E além disso, pontos que eu posso olhar e vejo uma obra de arte, um revestimento, uma decoração. Então são esses os códigos, né? Esse é o primeiro código oculto que eu acho que a gente tem que trazer para nossa rotina, para o nosso dia a dia. Que eu acho que a luz é para realçar e não para ofuscar, né? Eu acho que isso faz total diferença na percepção quando a gente vai montar o espaço.
né? Saber trabalhar a iluminação. Claro, aí a gente tem que saber, existem iluminações técnicas e existem iluminações decorativas. Então, as técnicas são esses spots, e o que acontece? A gente tem que dar o mínimo de visibilidade para ele e valorizar mais a luz que está saindo dele, né? E aí as decorativas, então, são outros pontos que elas também não precisam ser super berrantes, ter cristais, enfim, tudo aquilo que também dá trabalho para cuidar no dia a dia. Isso um código extravagante, tá? Esses cristais e tudo que grita muito. E o segundo sinal que a gente consegue perceber são os poucos e bons objetos. A casa, ela não é uma vitrine de loja, então a gente não precisa dessas miudezas de estantes muito cheias, dos famosos porta-pó, aqueles objetos que a gente não vê utilidade nenhuma, mas estão ali só por uma questão de que a gente acha que precisa preencher esse espaço. Então o ideal é ter poucos e bons objetos, peças que são significativas, que vão fazer a diferença, que vão ter um peso, que vão ser valorizadas por uma iluminação e que vão atrair o olhar e não vão disputar nenhum lugar na prateleira com outro tantos de milhares de objetos. E aqui para o terceiro item gravem isso, a elegância não aceita imitação, nada de faz de conta, o que é elegante é real, é verdadeiro, é genuíno. Eu tenho uma ressalva depois do que eu vou falar agora, que tem um único material que eu acho que a gente consegue trazer para esse de imitação. Mas quando a gente pensa assim, eu acho elegante pedra natural, agora tá bem alta, né, como já esteve, então a pedra ela já provou por muitos séculos que ela permanece aí no tempo, então é uma aposta certa. É uma aposta errada você colocar um papel de parede que imita pedra. Eu acho ó essas coisas. Adesivo que imita pedra, adesivo que imita madeira. Isso já tá gritando que não combina. E daí também tem o adesivo e o papel de parede que imita o tijolinho. Se vai colocar o tijolinho é porque tu queres algo rústico, pois coloque o tijolinho. Mas eu não tenho condições financeiras de colocar o tijolinho. Troca por uma textura, troca por uma pintura, por um papel de parede que tenha outra textura, que também traga talvez o rústico, mas a imitação, ela grita imitação, ela grita que é algo de faz de conta, que não é genuíno, e a beleza do elegante realmente ela tá no genuíno. Então eu quero utilizar uma madeira, né? Busque trabalhar uma madeira, mas aí a gente tem a questão dos MDFs, porque a gente entende, é aí que eu quero trazer a ressalva, a gente entende que tem materiais que estão bem escassos na natureza, então a gente tem os MDFs que a gente pode utilizar e sempre cuidar para escolher aquela lâmina que tenha alguns veios, algumas texturas, que tragam mais essa sensação do toque, que não tenha aquela impressão bem... fake, bem de faz de conta. Isso também serve para os porcelanatos. E aí é onde a gente tem uma marca queridinha, porque a impressão, né, o trabalho que se faz no porcelanato realmente está muito mais próximo do que a realidade. Entendendo que esses porcelanatos que estão imitando uma pedra natural, por exemplo, ou até uma madeira, eles vêm para sanar esse problema, né, de um material muito escasso. E por isso que a gente abre esse parênteses e essa ressalva, tá? Então, a naturalidade dos materiais sempre vai trazer elegância para o espaço, sem estar forçando alguma coisa. Pode ser que muita gente associe a casa elegante a uma casa de revista, que são aquelas casas que parece que não tem vida, uma casa que não funciona. E, na verdade, a casa elegante que a gente quer trazer aqui para vocês é justamente o contrário. Uma casa que tem vida e que funciona, mas de forma prática e sem muito alarde. E o que essa casa elegante não deve ter para ser elegante, mas também para ser prática? Tomada pendurada, fio solto, extensão no meio da sala, essas gambiarras do dia a dia e que a gente vai puxando um pontinho daqui, um pontinho dali, porque a casa ela já foi, né, a gente considera aqui que essa casa elegante e prática já foi toda planejada e projetada de forma que cada objeto está no lugar que deveria estar. Então não tem esses imprevistos de precisar puxar uma extensão para fazer com que um aparelho funcione, porque esse aparelho já foi previsto para estar no lugar em que ele deveria estar. Então é uma casa que funciona, não é casa de revista sem vida,
porque a elegância também é uma praticidade escondida, mas que funciona bem. E o último item talvez seja o mais difícil a gente conseguir conciliar, e por isso que a gente precisa de uma boa visão de projeto, que é sempre respeitar os espaços, entender e valorizar os vazios. Por quê? Porque quando a gente coloca as coisas em par de igualdade, nada tem valor. Então é onde a gente falou lá no começo da luz mais baixa, a luz que foca, a luz que mostra, né? Quando a gente tem tudo em pé de igualdade, a gente acaba que enxerga tudo e não valoriza nada. E essa valorização também está nos espaços vazios. A gente precisa entender que a gente precisa de espaços vazios, espaço para circular, para que a gente possa observar, contemplar e desfrutar. A gente já sabe que cientificamente, quando a gente está num espaço muito bagunçado, o nosso corpo não responde bem a isso, porque isso causa estresse, ansiedade. A gente começa a ter um reflexo, né, no nosso comportamento, no nosso psicológico. Então a gente já tem que tratar os espaços dessa forma, né, no projeto, de dar esses respiros. Isso é muito importante para todo mundo, né, em todos os setores, inclusive no espaço. Então, se eu vou lá e eu compro uma poltrona linda e elegante e eu começo a encher de treco em volta dela, ela não vai estar valorizada. Aliás, vai ter uma peça caríssima e sem valor, né? Porque a gente não vai conseguir enxergar. E o mesmo serve para o restante dos materiais. A gente não precisa, aliás, ter a poltrona que seja caríssima, mas às vezes é uma poltrona mais simples e colocada de uma forma intencional, numa composição bem pensada, isso vai fazer com que ela sim ganhe mais valor do que aquela caríssima. A mesma coisa quando a gente gosta de um maximalismo, mas isso também é intencional, não é colocar um monte de coisa junta, é pensar na história que aquilo ali vai contar. Então eu posso ter sim, quem sabe uma estante de memórias e que conte muita coisa, mas onde eu tenho que pensar nessa organização do espaço e não parecer que está tudo fora do lugar. Por isso que os vazios e a racionalidade de espaço é tão importante. Acho que um resumo é que os excessos não são elegantes. Os excessos realmente não são elegantes, né? E por isso que a gente tem que pensar neles muito bem. E aí a gente consegue também amarrar tudo pensando que a casa elegante, ela é, acima de tudo, intencional. Ela não tenta parecer, ela simplesmente é. Claro que ela vai refletir a alma daquele cliente, daquela pessoa que está vivendo. Se ela gosta de ser assim, se ela se sente melhor assim, esse é o tipo de código e de sinal que ela vai ter que implantar na casa dela. Casa elegante não é e não deve ser genérica, né? Se você gostou desse conteúdo e quer acompanhar mais, não só desse tipo de dicas, mas também vídeos em obra, tours por ambientes prontos, não deixe de se inscrever no canal para acompanhar a gente aqui e nas nossas redes sociais também. E deixe aqui nos comentários pra gente saber se por acaso vocês perceberam algum desses sinais na casa de vocês e se não tem nenhum, qual deles que você já vai implantar logo em seguida. Até o próximo. Tchau, tchau.